Fala pessoal, tudo bem com vocês? Primorosamente no ar, depois de um longo e tenebroso inverno, faz uma semana que eu não gravo, né? Eu vou nesse vídeo explicar qual é o motivo de por que não gravei esses dias, mas vamos lá. O tema de hoje é o que impede você de manifestar aquilo que você deseja em relação à sua prosperidade. Então, o que lhe impede de manifestar prosperidade? Muito bem. Bom, essa regra que eu vou apresentar para vocês hoje, na verdade, ela tem tudo que ver com a minha não gravação ao longo dessa semana, né? Bom, deixa eu explicar para vocês melhor o que acontece. Tem horas que você se apresenta em fluxo e consegue ser mais produtivo, né? Mais efetivo, consegue manifestar muito mais coisas. Porque quando a gente fala de manifestar, não estou falando de você simplesmente falar assim, eu quero um carro e aí ele aparece na sua garagem. Não é exatamente isso, né? Mas, por exemplo, para manifestar as coisas que eu vou falar para vocês, eu preciso escrevê-las, eu preciso estar inspirado para fazer isso de forma eloquente, né? Então, tudo isso passa por um filtro interno, um sistema interno. E quando você não está bem para fazer aquilo, isso não é bom nem ruim, simplesmente é o caminho. E você não deve se colocar num processo de obrigação ao fazer aquilo. Você não deve impor força sobre aquilo. Aliás, quanto mais força você tenta impor sobre aquilo, maior é a resistência para uma boa produção, para um bom resultado. Então, eventualmente, até você vai produzir, mas efetivamente aquilo não trará bons resultados. E eu precisei aguardar um pouco até me sentir apto a escrever. Não porque eu não tivesse material, porque na verdade eu tenho material para escrever pelo menos uns 20 textos e produzir os vídeos. Eu estou com o material bem à frente daquilo que eu estou produzindo, né, em termos de vídeo. Então, quando eu estou gravando aqui, já tem material escrito já, né? Então, eu preciso simplesmente sentar, revisar, analisar como eu vou contar esse material para vocês, né? Como é que eu vou expressá-lo de maneira adequada. Porque qual que é o grande lance na expressão? A expressão é aquilo que eu estou sentindo naquele dia. Por quê? Texto é texto. Eu poderia fazer talvez um sistema de postagem completamente diferente, onde eu simplesmente pego e leio os textos que estão escritos aqui, né? Mas sem que eu faça essa interpretação, não fica tão qualitativo. Isso, minha opinião, naturalmente. Eu poderia simplesmente fazer um podcast, né? Mas minha ideia nesse momento não é fazer um podcast, né? É conversar com vocês, é expressar aquilo que eu estou pensando, sentindo. Talvez em algum momento eu faça um podcast. Algumas pessoas, inclusive, falam, porra, você não faz lá um podcast? Pode ser um negócio legal, tal. Eu achei a ideia ótima. Em algum momento isso vai acontecer. Por agora, eu tenho feito os vídeos. Então, o que eu estou falando para vocês? Eu estou falando que quando você se esforça demais para fazer alguma coisa, tem algo de errado com isso. E essa semana eu fiquei tentando fazer e não conseguia. Parece que não estava fluido. E é sobre isso que no final das contas eu vou conversar com vocês hoje. Então, eu vou começar os vídeos que eu vou gravar hoje com essa conversa, né? Bom, então vamos lá. Então nós estamos falando sobre resistência, certo? Então, o tema desse vídeo era o que impede você de manifestar sua prosperidade? Então, vamos pensar um pouquinho. A menos que você esteja fazendo aquilo que te impede de obter os resultados positivos que você deseja, esses resultados positivos continuam chegando a você sempre mais e mais. Então a pergunta é, como é que eu tenho me impedido de fazer isso? Então, veja, nós estamos 90%, 100% do tempo, né, a partir das nossas próprias experiências, reformulando desejos que nós temos, de forma com que esses desejos eles possam satisfazer a gente de diferentes maneiras. Vou dar um exemplo para você. Eu gosto muito de algumas coisas. Gosto de carros, gosto do lar em si. Eu não vou dizer para você casa, porque é muito relativo, né? Eu gosto dos ambientes onde a gente mora, né?
Então, por exemplo, pode ser uma casa, pode ser um apartamento. Então eu gosto de observar esses ambientes, o layout deles, como é que é a composição interna, como é que esses ambientes vão ser preenchidos com mobiliário, com enfeites, esse tipo de coisa. Que é a ideia do design de interiores ou design em geral. Eu gosto muito de design abertamente falando, né? Design de carro, design de casa, design num apartamento, por exemplo, o design inteligente, né? Que é o que a gente chama de intelligent thinking, né? Ou pensando inteligente. Por exemplo, o pessoal da Apple, né? Sempre pensa num design que é não simplesmente funcional, né? Do ponto de vista da usabilidade, mas também do ponto de vista da inteligibilidade, né? Quer dizer, você saca o que está acontecendo ali, você saca para que serve aquilo. Né? Então, eu curto bastante essas coisas, é um hobby meu. Então, se você entrar, por exemplo, no Instagram, você vai ver uma infinidade, né, de arquitetos, designers, engenheiros que eu sigo. Por quê? Simplesmente porque eu curto aquilo. Né? Então, quando eu estou imaginando um lugar onde eu vou morar, eu imagino de 1000 formas diferentes, adapto, eu fico enxergando ele em 3D na minha mente e vou tirando uma coisa daqui, passando para lá, vendo qual seria a melhor funcionalidade, o que seria mais interessante, o que seria mais bonito, fluido, orgânico e assim por diante. É uma coisa que eu curto fazer. Eu tenho clientes, amigos que trabalham com isso, que não é o meu caso, por exemplo, eu não trabalho com isso. E eu converso com eles sobre essas coisas. Então isso é algo que me atrai, é um gosto meu. Né? Então veja só, o texto diz aqui, você está o tempo inteiro, a partir das suas experiências, reformulando desejos. Então quer dizer, minhas experiências visuais em relação ao lar, né, a como utilizar aquela construção, aquele ambiente, então as minhas contínuas experiências em ver e usar e testar essas coisas, né, fazem com que eu vá reformulando os meus desejos de maneira que eu consiga atender melhor e me satisfazer melhor no instante em que eu materializo uma ideia, por exemplo, de como seria a casa que eu gostaria de morar, o apartamento onde eu gostaria de morar. Isso é muito interessante, né? Quer dizer, não sei se você já parou para pensar nisso. Só que tem uma relação íntima disso com a manifestação. Veja que quando você tem uma ideia, fala assim, eu gostaria de ter uma casa assim, assim, assado. E você coloca aquele detalhamento ali. Se você mudar esse detalhamento constantemente, o que vai acontecer? É como se fosse um novo pedido. Uma modificação do primeiro pedido. Aí uma modificação do segundo, que você já tinha modificado. Uma modificação do terceiro, que você já tinha modificado também. Quer dizer, você está constantemente adaptando, reconstruindo aquela ideia. Isso não facilita a sua vida. Isso vai impedir você de manifestar. Apesar de ser uma coisa melhor, parece que você está qualitativamente desenvolvendo aquilo, isso impede você de manifestar. Por quê? Porque é sempre um pedido novo. Quer dizer, você não deu o tempo, né, de latência para que aquilo se apresentasse. E você já mudou. E aí você foi lá e mudou de novo. Cara, você escolheu um carro? Então faz o seguinte, qual é o carro que você quer? Ah, ok, eu quero um Porsche Taycan, tá? E esse Porsche Taycan tem esse modelo, é o Cross Taycan. E eu quero o Cross Taycan do jeito XYZ, com as cores internas assim, com a cor externa assado. Eu quero, sei lá, um cinza chumbo por fora, com os bancos em, sei lá, caramelo escuro. Sei lá, marrom. Veja, é uma escolha. Então você foi lá, construiu aquela escolha, né? Você detalhou aquela escolha, mas então você fecha aquela ideia e então você trabalha naquela ideia e tenta vivenciá-la. Você vai ver inúmeras fotos daquele carro, você vai procurar uma concessionária na qual você sente no carro, sinta o carro, dê uma volta nele, né? Faça um test drive. Né? Então você vê vídeos sobre aquilo, você lê sobre aquele carro, entende sobre a mecânica dele, os benefícios, né? Tudo que aquele carro faz, quais são os componentes, né? Começa a olhar e você começa a construir aquela ideia e melhorar aquela ideia. Mas é a mesma ideia, é o mesmo desejo, sem variação. Diferente da casa, que por exemplo, eu troquei, mudei o armário, aí eu troquei o layout, aí eu troquei o design, eu gostei mais daquela outra casa. Ferrou, você está pedindo coisas novas imediatamente após ter desejado um determinado item. Ou seja, você está confuso, indeciso.
e isso impede você de manifestar. Ou seja, você tem que estar um pouco mais focado naquilo que você quer. Então veja, quando eu vou escrever os meus textos, às vezes eu me confundo um pouco, às vezes minha cabeça bagunça. Eu tenho muita informação lá dentro e isso, em vez de fazer um brainstorming focal para produzir algo, isso produz 10, 20, 30, 15 temas diferentes, tudo ao mesmo tempo, e aquilo vira um embrulho e eu não consigo produzir. Então, tá entendendo a ideia que eu estou tentando passar para você? Tô conseguindo ser claro? Né? Tá fazendo sentido isso? Então, vamos pensar um pouquinho mais. Vamos lá. Quando você realmente fechou o seu desejo, né? Aquela ideia sua de prosperidade, qualquer que seja ela, né? Isso já está criado na sua mente. Isso já está pronto para fluir para a sua experiência. Só que aí o seu papel é estar receptivo e não criar restrições ou dificuldades para que isso se manifeste. Esse é o único trabalho que você tem que ter. Só que quando a gente fica nesse joguinho, muda, ah não, eu quero outra cor, vi uma cor mais legal, sei lá, vi um modelo diferente, ah, vou trocar tudo isso daqui de lugar. Toda vez que você faz esse processo, isso impede você de manifestar. Isso é um entrave para que aquilo aconteça. Então, vamos lá. A gente precisa entender isso com melhor qualidade. Então, veja, quando você realmente gosta de alguma coisa, você precisa sentir o caminho a respeito daquilo, mas não modificar cronicamente o caminho. É diferente. Então, no durante, você se diverte com aquilo. Então, você vai lá, olha o carro, escuta o som dele. Cara, é muito legal quando você escuta um carro acelerando, né? Então, por exemplo, você pega lá uma Porsche como essa aí, as que não são elétricas, por exemplo, porque a elétrica meio que não produz som, né? Então eles têm lá um outro sistema. Mas pega um Porsche, por exemplo, ele tem lá um escapamento. Aquele escapamento tem alguns tem cerâmica, tem titânio, tem uma série de coisas para produzir uma experiência sonora. Olha só que interessante, né? Então, por exemplo, tem cara que tem um escape no carro, o escape custa 15 mil. Você já parou para pensar nisso? O que é ter um escape de 15 mil? Qual é a função de um escape de 15 mil reais? Cara, você não consegue nem avaliar por que aquilo custa aquele valor. Então, por que você não faz isso? Avalia por que custa aquele valor. E aí você vai lá, liga e escuta o cara dando aquela bombada ali no acelerador e aquele ronco. Então, aquele ronco do carro, cara, aquilo é um negócio emocional quando você ouve aquilo. É uma percepção emocional. Então, curta o caminho, mesmo que você ainda não tenha o carro. Por quê? Porque no fundo você já tem ele aqui dentro. Você está apenas curtindo o caminho até que ele se manifeste materialmente para você. Então vai escutar o carro, vai lá, coloca ele na pista, assista ele lá, por exemplo, correndo, uma Porsche correndo em Nürburgring, né? Cara, uma pista aberta a público, né? Então você pode ir lá com o seu Porsche e correr lá dentro. Olha só que legal, esse é um sonho que eu tenho, ir lá correr em Nürburgring. Então, percebe a ideia? Né? Então, não bloqueia, curta o durante. Não fica ali na paranoia. Ah, vou mudar porque de repente isso aqui melhora. Não muda. Foca. A melhor parte dessa nova ênfase é que nós não precisamos ser duros conosco mesmos quando deixamos que os pensamentos se movam de um lado para o outro de forma livre. Então veja, você pode também trabalhar de forma focal, mas pode ficar tranquilo, fica lá imaginando, né? Sente lá, fica imaginando o Porsche andando, tal. Então estou usando a minha vontade. É como se você desse permissão para não precisar exatamente ser ou fazer algo de forma imediata. Você só curte a percepção. Você não tem o carro ainda, mas você curte a percepção e fica ali divagando naquela sensação, naquelas imagens. Dessa forma, é como se a gente permitisse uma maior liberdade dos pensamentos, de maneira que eles fluam até que você sinta melhor o caminho de menor resistência, o caminho de maior tolerância para atingir uma determinada meta, né? E aí então você vai ver que começam a se apresentar formas e maneiras ali mais fortes, mais claras, mais certas, mais divertidas de você chegar a um determinado lugar. Então,
Olha lá, por exemplo, a pista de Nürburgring. Na pista de Nürburgring, você tem lá uma série de imagens, de vídeos, de caras correndo com seus carros lá, né? Então você vai lá, vai procurar. Eu olho lá de vez em quando e procuro as Porsches andando em Nürburgring. E aí fico lá assistindo o vídeo, escutando o som, né? Vendo os caras ultrapassando os carros, porque é um negócio que eu curto, né? Então, por exemplo, eu vejo um determinado arquiteto que tem uma linha de construção, né? Vejo um outro cara que tem uma linha de construção similar que eu gosto, então pego e indexo ideias dos dois e fico ali. Aí de vez em quando eu pego e desenho alguma coisa, né? Meu pai também faz isso, ele vai lá, gosta de desenhar. Você abre lá o computador dele, tem 1000 desenhos lá. Então, percebe essa ideia? Você está ali construindo, alimentando, as coisas começam então a se apresentar. Então, ao mesmo tempo que você deve ser focal, você também não deve ficar ali criando resistências ou regras. Deixe seu pensamento fluir livremente. Isso também é não criar resistência. Tá? Bom, beleza. Quando você tem novos desejos, as soluções, né, para que aqueles desejos se manifestem também se apresentam, são expansões. Então, veja, eu vou citar de novo a primeira frase. A menos que você esteja fazendo aquilo que te impede de obter os resultados positivos que você deseja, esses resultados eles continuam se apresentando para você, sempre mais e mais. Então, veja, sou eu que impeço. Não existe algo externo que está ali me impedindo. Eu mesmo acabo fazendo isso. Então, quer dizer, eu tenho que mudar a minha forma de conduzir o processo. Então, quando você foca nos seus novos desejos e ao mesmo tempo reconhece, por exemplo, sua falta, sua incapacidade financeira, o que está acontecendo? Você se fecha para receber o resultado. Cara, se hoje eu chegar e falar assim, eu quero um Porsche XYZ, cara, quanto custa um carro desse? A Porsche mais meia boca que tem deve custar uns 600 mil. Eu tenho esse dinheiro agora? Ali? Falar, vou ali, entro na loja e saio com uma Porsche. Não, não tenho. O Porsche que eu quero nem custa isso. O Porsche que eu quero custa 1,5 milha. Então, quer dizer, para que eu quero um carro desse? Eu preciso de uma casa. Primeiro, preciso ter uma casa. Já pararam para pensar nisso? Mas tudo isso é paranoia. Tudo isso é uma limitação daquilo que você realmente deseja. Tudo isso é apresentar a escassez. No universo mental, não existe o dinheiro como uma concretização do seu desejo. Lá não precisa, o seu desejo existe. E aí você fica ali tentando comprar aquela ideia que você teve. Não, esquece, você não tem que comprar nada. Não faz diferença se você tem ou não tem o dinheiro. Toda vez que você envolve a habilidade de conseguir aquilo de forma material, quer dizer, você envolve o seu ego nessa temática, porque o seu ego vai dizer para você, cara, você não tem força para fazer isso. Você não tem energia para fazer isso, você não tem o dinheiro para fazer isso, você não tem a capacidade, você não tem a inteligência, você não é um profissional dessa área para fazer isso, isso e aquilo. Ou seja, ele vai apresentar para você racionalmente, logicamente, analiticamente, todas as suas incapacidades. E isso não vai te ajudar a atingir nada. Por que não? Porque isso é basicamente escassez. Nada mais do que isso. E escassez não te leva a lugar nenhum. Escassez não manifesta nada, nada. Não tem como, você não vai conseguir. Então o que você tem que fazer? Desconecta dessa linguagem de pensamentos. Essa semana eu recebi um vídeo engraçado, né? Eu vou fazer um spoiler, depois procurei pela internet. São comediantes, né? Fazem stand-up comedy, e eles têm os videozinhos aí lá no YouTube. Então, aí tem um tal de Fábio Burrão, né? E um outro camarada que é um amigo dele de infância, né? Da escola, que é super inteligente, estudou tal, e assim por diante. Bom, e aí então, do nada, eles se encontram num restaurante. Né? O engenheiro tá entrando, tal, ele fala assim, ô Fábio Burrão, você por aqui, putz, quanto tempo, que legal que te encontrei, porra bicho, o que você tá fazendo por aqui? Tô tomando um café aí, e aí, o que você fez da vida? Ele falou assim, velho, eu tô aqui tomando só um café, tô de boas, né? Não tô trabalhando hoje.
Aí ele falou, e você? Eu falei, eu fui fazer uma entrevista numa empresa foda que tem aí e tal, que é da área de aeronáutica, eles fazem aviões e tal, né? Porque você tá ligado, né? Porque eu fiz engenharia, né? Mecatrônica, e aí depois eu fiz mestrado, e eu fiz doutorado, e aí eu fui e fiz não sei o que lá e tal, e agora tô aqui, um headhunter me chamou para eu ir para essa empresa fazer uma entrevista, e aí tô aí e tal, né? Contando história. E aí o Fábio Burrão só ouvindo, né? E aí ele fala, mas e você? O que você está fazendo? Eu lembro que lá na escola, tal, você não estudava muito, tal, não tava nem aí para tirar nota, tal, você sempre ia mal. E eu lembro que você ficava fazendo ali com os palitinhos ali, uns móveis, tal, você tava sempre fazendo aqueles negocinhos ali, uns móveis miniatura. E aí, o que você fez da vida? Ele falou, pois é, na verdade eu não estudei, eu parei na quinta série. E aí eu saí da escola porque eu, sei lá, não gostava, não era uma coisa que eu curtia. Aí eu fazia esses móveizinhos e aí eu resolvi começar a mexer com móveis. Fui trabalhar numa indústria moveleira e aí por fim eu abri a minha própria empresa de fazer móveis, né? Comecei a vender móveis, aí achei legal, né? Comecei a mexer com designer de interiores e tal. Aí o cara falou, mas você não estudou só até a quinta série? Como é que você fez isso? Não, veja, eu não fiz isso. Tem um monte de gente aí que é dessa área moveleira, né? São marceneiros, eles fazem isso, né? Eu fiz só até a quinta série, eu não sei fazer isso, né? Aí ele falou assim, tá, eu fui depois para a indústria de construção civil, comecei a fazer casas e mobiliar essas casas e trabalhar com... Mas como? Você estudou só até a quinta série? Eu falei, não, realmente, eu estudei só até a quinta série. Mas aí você tem o engenheiro, você tem o arquiteto, você tem o pessoal que faz designer de interiores, eles foram fazendo as coisas aí e tal, e aí no fim eu cansei de trabalhar com isso e eu comecei a mexer com a indústria aeronáutica, né? Comecei a fazer peças para aviões e tal, até que eu resolvi abrir a minha própria fábrica de aviões, a FB. Aí o cara, FB? FB? Ele é FB. Eu vim aqui fazer uma entrevista na FB. Ele falou, FB é sua? Como é que é isso? É, Fábio Burrão, é o nome da empresa. Interessante a história, né? É uma piadinha, né? Eles fizeram uma história engraçada, se você assistir você vai achar interessante. Mas veja que esse indivíduo ele está manifestando, enquanto o outro está ali fazendo um esforço, está estudando, fazendo tal. Eu não estou dizendo com isso que você não deve estudar, não estou dizendo com isso que as pessoas que não estudam conseguem mais. Não tem nada a ver com isso. O que eu estou dizendo a você é uma outra coisa. Que o fluxo é mais importante. Como será feito, não importa. Importa o que você deseja. Esse cara desejava algumas coisas e todas as coisas que ele desejava ele conseguiu conquistar. O outro, não. Ele imputava coisas que ele achava que realmente queria. E aí, no final das contas, ele ficou prisioneiro. Sempre ali um funcionário, nunca conseguiu chegar a lugar nenhum. Estava ali trocando de um emprego, indo para outro. Veja, não tem nada de errado com isso. São escolhas. Mas veja, quem é que mais cresceu? Cresceu aquele que foi em busca dos seus sonhos de verdade. Então, o que nos impede de atingir os nossos objetivos? É isso que eu tenho que me perguntar. Quando nós nos permitimos receber aquilo que pedimos, deixamos que as coisas aconteçam através do fluxo, sem interferência do nosso ego. E então nós nos sentimos melhores. Veja que nessa história você tem um cara que tem um ego super insuflado, que ele se acha o melhor de todos, a última bolacha do pacote, quando na verdade ele não é merda nenhuma. E o outro, humilde, tranquilo, tá ali. Né? Quem que ele é? Ele é o Fábio Burrão. Mas, no entanto, o Fábio Burrão de burrão não tem nada. Né? Então, percebe como é que é o conceito? Ele está dando uma lição ali. Né? Então, a ideia é que nós comecemos a notar em que posição nós estamos. Se o seu pedido ainda não se manifestou, talvez seja porque você fica de olho demais nele. Fala, putz, ainda não consegui. Pare de notar que o seu pedido ainda não se manifestou. Aguarde o momento oportuno, em paz, fique em paz.
Faz o que você tem que fazer e aguarda tranquilamente. Isso é uma das coisas. Você não precisa ficar forçando aquilo para sair, né? Apurrinhando ali o seu pedido. Na verdade, nós temos que aprender a nos contentar com as pequenas manifestações que antecedem a realização completa dos nossos desejos na realidade. Conforme você flui, deixando de resistir ao que você quer, você acaba sentindo alívio. Você vai ficando mais tranquilo. Você fala, não, chega, não vou ficar. Relaxa. E é mais ou menos isso. Ao longo dessa semana eu não conseguia produzir. Tá bom, eu não vou produzir, não tem nenhuma obrigação de fazer isso. Eu estou fazendo, o canal é meu, tem o meu tempo, tem a minha jornada. Então não tem que ficar ali, não, agora eu tenho que gravar, agora eu tenho que gravar. Não. Eu sou mais produtivo quando? Quando efetivamente eu sou capaz de deixar as coisas fluírem. Conforme você flui, então, deixando a resistência de lado, né, deixando aquela vontade sob aquele querer, eu quero muito isso, quero muito isso. Quando você deixa isso de lado e simplesmente relaxa, então a coisa acontece. É aquela história do cara que está caçando borboletas, ele está ali sempre tentando pegar, mas nunca consegue pegar a borboleta. E no instante em que ele para de caçar a borboleta e relaxa, a borboleta vem e pousa no ombro dele. Essa é a ideia. O seu pedido, o seu desejo, ele vem a você quando você para de fazer força para atingir o objetivo. Eu não estou dizendo com isso que quando você se esforça, você não atinge. Eu estou dizendo o seguinte, que quando você se esforça demais por alguma coisa, você apenas retarda a aparição dela, a ocorrência dela. Nós somos infinitamente perfeitos e merecedores. Se não fosse assim, nossos pais não nos teriam dado a vida. Você só está aqui, existe, porque você é merecedor. E quanto mais você se dá conta de que há merecimento em você, mais fácil a vida anda. Melhor ela anda. Mais as coisas acontecem de forma adequada no seu dia a dia. Ou seja, sem resistência. Ela flui. Veja, será que eu estou realmente paciente enquanto eu não manifesto meus desejos? Será que eu consigo aguardar tranquilamente? Eu preciso estar satisfeito com o desejo ainda não manifesto para que ele possa tornar-se uma realidade. Então, quer dizer, se eu não estou satisfeito ali, quer dizer, estou impaciente, tentando empurrar, mas puxa, ainda não aconteceu. O que mais que eu posso fazer para isso acontecer? Você está botando pilha. E esse botar pilha não vai fazer com que você manifeste. Então vamos lá, olha só. Decora isso aí. Essa é uma dica muito boa, muito importante. Duvidar de que aquilo possa ocorrer, então duvidar, atrasa a manifestação do seu desejo. O nervosismo, aquele estresse, fala, puxa vida, mas que coisa, isso precisava acontecer hoje. O que significa isso? Isso significa recusar, não permitir que se manifeste. Então, quando você duvida, você atrasa. Quando você fica ali na pilha, enquanto está aguardando, quando você não está em paz, você está fazendo recusa e não permissão. E não é tudo que a gente acaba fazendo? Quando você está precisando de alguma coisa, você fica ali naquela paranoia, aquele estresse. Ah, eu precisava resolver isso hoje, Nossa, meu Deus do céu, mas será? E aí você fica ali, ouvindo aquelas vozes muito loucas na sua cabeça. Então você está impedindo e atrasando. Vai manifestar? Deus sabe quando. Aguardar em paz é a aceitação. É a aceitação do como, do quando, do onde e do porquê. Você só aceita, sem saber as respostas. Você só aceita, relaxa e aguarda em paz. Estar em paz é o que manifesta aquilo que você precisa, aquilo que você deseja. Quando você controla as suas emoções, você também controla o que vem até você. Então, se você está sempre na pilha, o que vem até você é mais dificuldade. Por quê? Porque ficar na pilha, ficar no estresse, ficar na preocupação é escassez. Aquele que não precisa de nada, ele está sempre em paz. Então, escolha
ficar em paz, você está dizendo, não preciso de nada, o que vier tá bom. E as coisas vão vir. Né? Por quê? Porque você recebe exatamente aquele sinal que você está emitindo. Preocupação geralmente é uma emoção inútil quando você está tentando manifestar os seus desejos. Preocupação, ela gera mais preocupação, ela se retroalimenta. Lembra quando a gente fala num outro vídeo sobre o corpo da dor? Existe um processo onde as suas emoções ruins, elas retroalimentam um processo frequencial em você. Se você não consegue pensar sobre um determinado assunto sem ficar preocupado com ele, então é melhor você parar de pensar nisso, vai fazer outra coisa. Literalmente, vai fazer outra coisa, vai dar uma volta, vai olhar a natureza, vai fazer uma caminhada, vai pedalar, entendeu? Vai dar uma volta de carro, vai comer alguma coisa gostosa. Assiste um filme bobo ali qualquer, que relaxe você, não um filme de terror, não um filme de suspense, de paranoia, não. Assiste uma coisa tranquila ali, que te divirta, né? Que te faça bem. Né? Busque pensamentos que te façam sentir alívio. Né? Escolha a cada momento pensamentos que te façam encontrar melhores sentimentos. Porque quando você está com sentimentos bons, quando suas emoções estão mais adequadas, mais sob controle, isso permite que você esteja mais em paz. Então isso facilita o processo, tira as restrições. Adianta, em vez de atrasar, a entrega do seu pedido, a entrega do seu desejo nesse mundo material. Então essa é uma ideia muito interessante. O que você acha disso? Né? Se você acredita que pode ter algo, né, que uma coisa que você está desejando, você se sente bem, não é assim? Quando você fala assim, quero uma coisa, vamos imaginar de forma bem material, esquece manifestação de qualquer coisa. Digamos que você chega, passou na frente de uma loja e você viu uma coisa que você queria muito. E você sabe que tem o dinheiro para aquilo. Você não fica tranquilo? Você não se sente bem? Você entra, compra e sai feliz. Não é assim? A mesma coisa acontece com o seu desejo. Se você quer manifestá-lo, você não vai se sentir melhor se você sabe que aquilo é possível. Se você determina, não, isso é possível, está tudo bem. Tem um momento, vai chegar um momento e ele vai se apresentar. Aquilo que eu desejo irá se apresentar da maneira adequada no momento oportuno. Então é isso. Isso é o estar em paz. O seu trabalho de verdade é imaginar como você quer que sua vida seja. E não como ela é. Porque se você fica olhando como ela é, a materialidade te impede. Você olha e fala assim, puxa, eu não tenho dinheiro no banco. Foi o que eu comentei lá na frente. Puxa, eu não tenho as condições, eu não tenho esse expertise, essa experiência aqui que vai me permitir atingir essa meta. Né? Profissionalmente ou profissionalmente falando. Eu não tenho o recurso financeiro para isso. Então você fica ali, na roda do rato. Isso não vai te entregar nada. Então veja, o seu trabalho é imaginar como aquilo seria possível, e imaginar a sensação daquilo. É só isso. Existe uma realidade virtual a partir da qual todas as coisas na sua vida foram feitas, elas começaram lá. Se você desejou, o desejo já existe nessa realidade. Ele só não veio para a realidade material na qual você está. Então qual é o truque? O truque é você acalmar o seu coração, ficar em paz, para que isso se permita acontecer. Tudo que você já desejou até agora, com todos os detalhes, já existe na sua mente criativa. O seu trabalho não é pedir, porque isso já aconteceu. Então para de pedir. Isso já aconteceu. Quando você desejou lá dentro, isso já foi criado lá dentro, na mente criativa. Agora você precisa trazer isso para uma realidade material. O como não é importante. Estar em paz é importante. E aí então as coisas começam a acontecer. Ou seja, o meu trabalho de verdade é não impedir que as coisas se travem. É permitir receber aquilo que já está feito. Então, olha que processo. Parece muito simples, mas por que ele fica difícil? Fica difícil porque a gente cria restrições. O que eu quero que você entenda aqui, que eu estou me esforçando para te explicar, dando voltas, dando outros exemplos, é que a abundância ela sempre se expande proporcionalmente para corresponder ao desejo que existe em seu coração. E há uma grande abundância inexplorada ainda por você. Mas por que ela não pode ser explorada? Porque, eventualmente, eu não me permito fazer isso.
Você espera ter a experiência, você espera ser para depois ter. Não é assim? Só assim, eu sou rico, então eu posso ter as coisas. Não, diga internamente, você já é rico, mesmo que você não tenha. Né? E então as coisas começam a se apresentar. Então quer dizer, se você for esperar ficar rico materialmente para então conseguir as coisas, tem algo de errado com isso. Ou seja, você tem que sonhar com aquilo. E aí então a realidade vai se apresentar de uma tal forma que você consiga manifestar aquilo. Como? Efetivamente, aquela Porsche que eu quero que custa XYZ, que nesse instante eu não tenho o recurso, na verdade não é que ela vai simplesmente cair assim no meu telhado e aparecer na minha garagem. Não. Em algum momento eu vou ter um insight. Um insight criativo, uma ideia, algo que manifesta riqueza suficiente para ter aquilo e muito mais. Essa é a ideia. Eu não estou falando de um negócio que você faz assim, com a força do pensamento agora, vai aparecer o carro. Não, calma, não é isso, não tem nada a ver. Isso é cheiração. O que eu estou falando para você é que você vai manifestar cada coisa que você deseja, mas você não sabe como. Você só precisa desejar e aguardar em paz. Tá claro isso para vocês? Quando sua experiência de vida consegue causar um desejo focalizado dentro de você, os meios para cumprir esse desejo também serão criados ao mesmo tempo. Você só não sabe disso. Você só não compreende isso. Então decora isso. Quando você desejou algo, junto com aquilo que você desejou, que está sendo criado, são criados também os meios para atingir, para cumprir esse desejo. Mas você tem que estar no mesmo comprimento de onda, você tem que estar vibrando na mesma frequência do seu desejo, a fim de ver que isso se realize, que isso se concretize materialmente falando. Porque senão, você não está na mesma frequência, você não vai se conectar com os meios. Então, estar em paz, não ficar ali naquela briga interna, forçando aquilo, é a única coisa que você precisa fazer. Quer ver uma coisa interessante? Tem uma técnica que chama Ho Oponopono. E no Ho Oponopono você fica ali, reproduzindo um determinado mantra. Mas a pergunta é, qual é a emoção que você tem quando você exercita aquele mantra? Se você estiver na energia errada, é como se estivesse tentando forçar através do mantra uma manifestação de algo. Então você está ali, malhando no ferro frio. Cara, não é isso. A ideia não é essa. A ideia de um mantra, na verdade, é conectar você vibracionalmente, né, com a frequência que vai produzir aquele resultado. E não ficar ali marretando. Então, nesse momento, eu quero te convidar a fazer uma coisa muito especial. Acabou de ouvir o vídeo aqui? Legal. O que você vai fazer? Vai para um cantinho, se acalma, pensa em alguma coisa que você realmente deseja e comece a construir isso. Anote no papel. Vai clarificando essa ideia, concretizando ela no papel. Escreva lá. Escreva o seu desejo de A a Z, com muitos detalhes. Bastante detalhamento. E aí depois, você pode fazer coisas como eu te comentei no começo do vídeo. Vai ver imagens, vídeos, retroalimenta aquilo. Então, a hora que você fez esse processo todo, você ficou ali, uma horinha ali, escrevendo, vendo, ouvindo, sentindo aquilo que você deseja. Então, para um pouquinho, deita na sua cama, relaxa ali um pouquinho, e aí você vai fazer da seguinte forma. Você vai pegar uma colher, porque uma colher é de metal, faz barulho, né? Pega uma colher, coloca na sua mão, deita na cama e deixa a sua mão para fora, segurando a colher. E você vai dar uma cochiladinha, ok? Você vai cochilar. A hora que você cochilar, o que vai acontecer? Em algum momento, sua mão vai abrir e vai derrubar a colher no chão. Então, para que você está fazendo isso? Então, vamos lá, é um exercício bem legal. Então, você vai deitar para dar um cochilo, imaginando todas aquelas coisas que você ficou ali, alimentando na sua mente. Então, você vai deitar para assistir o seu desejo na sua mente. E a colher na sua mão, a hora que sua mão abrir, a colher vai cair no chão, vai fazer barulho. Aquele é um momento que você vai acordar. É suficiente. Esse é o tempo, né? E aí você vai exercitar a fazer isso. Toda vez que você deita, sonhe com aquele pedido.
deixa a colherzinha cair. A hora que ela cair é a hora que você levanta e vai trabalhar em relação àquilo ali, né? Vai fazer uma outra coisa, sai dali. Aquele tempo é suficiente. Normalmente a gente tem um tempo curto ali, uns 20 a 30 minutos, né? Como se fosse uma siesta, no qual o corpo ele alimenta aquele input. Porque naquele período ali você está numa frequência específica, que é a frequência que a gente chama de θ. A frequência θ ela tem uma faixa de entrada das informações, né, de input das informações, mais efetiva. Então você está colocando o seu desejo para dentro da maneira adequada. Né? Então esse é um exercício. Se você dormir demais, na verdade, o que vai acontecer? Você vai perder aquela frequência, vai sair dela e vai perder a ideia principal, que era simplesmente imputar na sua mente subconsciente o desejo. Tá? Então essa é a ideia. Tá? Então cada um tem um tempo, não tem uma regra absoluta. Então a hora que a sua mão relaxa e deixa cair, foi o tempo. Isso é meio individual. Então experimente fazer isso. Tem vários caras que fazem isso, né? Vários pintores que faziam isso, artistas, né? Então, muita gente famosa que você conhece usava regras parecidas com essas aí. Dar esse cochilinho para mandar o input do desejo para dentro. E aí, então, eles tinham insights sobre aquilo que eles desejavam, tinham ideias de como atingir aquele objetivo. Então, pensa nisso daí. Se você gostou desse vídeo, já sabe o que fazer. Vai lá no sininho, né? Se você acionar lá, você vai receber as notificações para novos vídeos. Né? Se inscreve no canal. Vai lá, dá um like, que o like é muito importante pra gente, e compartilha. Se você curtiu, tem mais alguém que pode curtir. Você tem amigos, todo mundo tem um amigo que gosta desses assuntos. Compartilha aí, tá bom? Valeu, pessoal. Um abraço.